volta ao vivo. O tema de hoje é alistamento militar. Estamos conversando também sobre atuação, carreira e incluindo aí as mulheres. Muitas dedicam e sonham com a carreira militar. Se você quiser participar do papo com a gente, mande seu recado pelo Twitter, Facebook ou telefone. Inclusive, temos uma participação aqui. O Douglas está mandando um abraço para todo mundo. Tá ligado no Caleidoscópio hoje. Ele serviu o exército, inclusive, com você, Ico. Olha só que legal. Manda um abraço para você e para todo mundo. O Douglas é um apaixonado, inclusive, pelo Exército. Vivia falando, ele foi nosso estagiário também, tá aí ligado sempre no Caleidoscópio. Obrigada, viu, Douglas, pela sua participação. E eu espero a sua, que tá aí em casa, assistindo com a gente. Tenente Mariana, todo mundo já colocou aqui as questões positivas. O que você identifica mais como positivo para quem tem uma carreira militar? Bom, para quem veio de uma família que tem pouquíssimos militares, eu cresci muito. É um crescimento pessoal muito grande. Eu, inclusive, me surpreendi, porque eu gostei muito daquilo que eu vi. Né? Igual o coronel já comentou, a própria questão da disciplina, da hierarquia. A gente passa a fazer coisas que não fazia antes, passa a se organizar melhor, passa a ter uma série de responsabilidades que muitas vezes a gente tem que se virar aí para conseguir desenvolver um trabalho bem feito, porque muitas pessoas estão dependendo daquele trabalho que a gente está fazendo, né? E também é um desafio, né? Nós temos, por exemplo, no treinamento militar, uma parte que, né, a parte que todo mundo fica temeroso é o tal do acampamento, né? Mas no final das contas é realmente uma conquista muito grande, porque a gente percebe que o nosso limite ele é muito maior do que aquilo que a gente pensa, né? E isso dá para a gente assim acreditar muito mais no que a gente pode fazer, no que a gente tem a capacidade de fazer e de desenvolver. Muito legal ouvir um depoimento assim, né? Inspirador. Oi, Ico, o que você leva aí dessa experiência do Exército, inclusive que o Douglas colocou aí, para hoje, assim, a sua atuação? Quais são as grandes lições que estão presentes aí no seu dia a dia? Assim, o que a Tenente Mariana falou foi muito importante. Esse período básico, a gente tem que ter um acampamento, ele mostra pra gente uma forma de superação. Então, quando hoje no bombeiro eu me deparo numa situação de dificuldade, eu gosto de pensar, voltar lá atrás, até no treinamento que eu tive no bombeiro, e falar assim, não, eu já passei por situação pior em treinamento. Então, acaba se tornando fácil quando você trabalha a sua mente para trabalhar esse detalhe de que foi fácil o treinamento, foi difícil o treinamento, então na prática ele vai ser fácil. Então a gente carrega isso conosco, que é muito bom, e a qualidade do serviço fica ainda melhor. Coronel Matheus, por exemplo, aqui em Minas, né, nós temos essa situação do alistamento ser no Exército e esse direcionamento, no caso, para a Força Aérea Brasileira também. Só que a Marinha, a gente não tem essa representatividade. Como é que isso funciona, por exemplo, se tem algum candidato com interesse, por exemplo, de atuar na Marinha? O serviço militar ele é obrigatório e procura não trazer transtorno para o jovem, por isso que ele é feito na sua cidade de origem com aquilo que tem. Mas acontecem de jovens quererem ser o marinheiro, né? Então existem centros de instrução da Marinha, localizados principalmente no Rio de Janeiro, onde ele pode ser voluntário, né? Ele tendo um endereço lá, ele se apresenta lá, faz até um processo seletivo e pode entrar. E pode ser o soldado marinheiro, onde ele vai ficar também até 8 anos. Né? Com relação ao tempo, o tempo que o jovem vai servir, no caso, esse período existe um mínimo e um máximo, né? Esse tempo varia de quanto em quanto tempo? Como serviço militar obrigatório, o mínimo são 10 meses. E depois, quando ele inteira 1 ano, a partir de 12 meses, ele pode permanecer se tiver os padrões mínimos, for convidado, ele é, na verdade, convidado a permanecer no Exército e ele passa a ser um soldado enganjado, podendo ficar até 8 anos. E isso acontece assim com muita frequência, jovens que queiram até prorrogar? Como é que acontece essa barganha no final das contas? Olha, a disputa está interessante. A gente percebe muitos jovens que não são voluntários, que ao conhecer a rotina militar, se adaptam a ela, gostam e passam realmente a querer ficar. E, infelizmente, alguns, mesmo com o desejo de permanecer mais tempo no Exército, abrindo espaço para promoções a cabo ou sargento, o Eico salientou que ele fez o curso de cabo, ele fez o curso de sargento dentro do Exército, mas aí ele se depara com a falta de vagas. Então,
pode ser o momento que ele queira ficar, mas não temos vagas disponíveis para ele. Com relação à falta, aproveitando aqui, aí, como é que era essa falta, assim, da família? Porque acaba que fica um tempo, assim, distante, né? Como é que funciona isso? Vocês vão para casa de quanto em quanto tempo? O que acontece? No início, a gente fica no internato, né? E nesse período, realmente, bate aquela saudade. Eu usava a metodologia de nem ligar e nem dar muita satisfação, porque quando eu ligava, o coração apertava. A mãe também devia ficar assim, né? Fica sem saber o que está acontecendo lá, então isso acaba preocupando o bombeiro também. E como que tá lá e tal. Estão cuidando bem do meu filho. É engraçado que no bombeiro, o treinamento era aberto. Os familiares que quisessem vir observar, isso era possível. Minha mãe fez isso. Que minha irmã nadava no bombeiro e nesse intervalo ela observava a gente lá no treinamento. Um dia eu cheguei em casa, meu filho, o que eles estão fazendo com você lá? E tal. Eu falei, tá vendo, mãe? No exército ainda era pior. Mas assim, assustou a mãe. Assustou. Aí passou até a valorizar mais isso, porque às vezes os pais eles não têm esse conhecimento do que passa dentro do aquartelamento, mas é muito bom. Ajuda, né? Foi aquilo que a gente estava comentando. Tenente Mariana, como é que você observa assim, essas relações familiares? Você que está ali, né, todo dia, relacionando diretamente com esses jovens. Bom, eu acompanho hoje, né, alguns militares de outros cursos, como, por exemplo, os de carreira. Atualmente, a gente tem lá, por exemplo, o curso para médicos, dentistas, farmacêuticos. Nesse curso é um período maior, são de 3 a 4 meses de curso. E o que acontece é que eles também têm um período, no caso a gente chama de quinzentena, esse período é também um período de internato, mas que eles não podem nem sair do quartel, então não existe esse contato. Né? Então, assim, é um sofrimento, né? É pesado, é uma coisa assim, para muitas pessoas é muito diferente do que está acostumado lá fora, diferente de outros cursos que a gente tem lá, de pessoas que já são militares, que vão ser promovidos e passam por outros cursos novamente, né? Eles já sabem o que eles estão esperando, né? Mas quem veio, digamos assim, da vida civil agora, sente realmente, toma um susto. Baque, toma um susto. Né? Inclusive, o meu não foi feito aqui, na época não era feito aqui para temporários, era em Barbacena. Então, eu permaneci os 2 meses em Barbacena, pouco depois de me casar. Nossa, tá vendo? Só tem situação mais complicada que a sua. Então, eu voltava aos finais de semana, mas eu voltava exausta. Imagino. Então, eu imagino. Agora, com relação à bolsa, a gente falou um pouquinho dos voluntários da bolsa. Como é que funciona essa bolsa? Quem consegue essa bolsa? A bolsa no valor de... Como é que funciona isso? Bom, o militar, ele recebe um salário, né? Então, esse salário hoje, ele está ali, ao soldado recruta, próximo do salário mínimo, mais os vales transportes necessários. Mas quando ele enganja, quando ele passa a ficar mais de um ano, aí o salário já vai chegar próximo a R$ 1.400. E o voluntário, no caso, ele pode ficar como voluntário durante quanto tempo? 8 anos. 8 anos como voluntário. 8 anos. E geralmente aí nós já passamos para uma profissionalização desse soldado. Ele será um especialista em alguma área. Se ele vai ser um motorista, vai trabalhar como motorista. Se ele vai trabalhar como no pelotão de infantaria, né? Ele aqui em 12, muitos vão fazer o curso de montanha, muitos participarão de atividades de patrulhamento. Então, tem uma vida mais profissional, focada na parte da carreira militar que ele escolher. Agora, Tenente, no início até do programa, ela citou aqui a respeito do trabalho temporário, né? Que era temporário. E tem uma razão de ser temporário, né? Por quê? Que começa como temporário e depois... Bom, o cargo temporário, na verdade, assim, nós temos os mesmos cargos temporários, nós temos também de carreira. Né? Então, na verdade, o serviço temporário ele tem suprido uma necessidade que ainda não foi como se fosse um degrau ali, né? Na verdade, assim, eu que sou temporária, ao final de 9 anos, eu tenho que sair. Mas eu posso me tornar de carreira se um dia for aberto um concurso público para a vaga de veterinário, que agora nós temos um quadro novo, um curso novo, que é um quadro de apoio. Então, todas aquelas profissões que anteriormente não eram contempladas pelo concurso público,
vão ser contempladas agora. Então, por exemplo, para veterinário, não existe até o momento o veterinário de carreira da aeronáutica. Existe no Exército, não existe na aeronáutica. Tá. Mas o quadro de apoio que surgiu agora abre margem para que essas vagas sejam abertas. Então, tem muitas outras profissões que ainda não foram contempladas como carreira na aeronáutica. Então, para isso surgiu o quadro temporário. Agora vai existir o quadro de carreira, então eu imagino que aos poucos... É uma estrutura super organizada, né, gente? Muito legal. Vamos de música, então, para relaxar um pouquinho nosso bate-papo aqui, né, Rafa? Vamos lá. Rafa trazendo um som super legal agora com Meus Momentos. Exato. Vamos lá, então, Rafa, trazendo seus momentos no palco do Caleidoscópio. Já revelei a ti tantos momentos meus, já desejei fugir pra outro lugar. Coisas que acontecem sem explicação e faz a gente parar pra pensar. Por que será que tem que ser assim? Ver um sonho bom se acabar. Mas se a gente não desistir e persistir firme até chegar, eu não vou parar por aí. Ainda não cheguei aonde eu quero estar. Só tive os meus momentos ruins e aproveitei aqui pra descansar. Eu não vou parar por aí. Ainda não cheguei aonde eu quero estar. Só tive os meus momentos ruins e aproveitei aqui pra descansar. Quando se tem um sonho, não se deve simplesmente parar. E sempre é preciso lutar pra chegar. Eu não vou parar por aí. Ainda não cheguei aonde eu quero estar. Só tive os meus momentos ruins e aproveitei aqui pra descansar. Eu não vou parar por aí. Ainda não cheguei aonde eu quero estar. Só tive os meus momentos ruins e aproveitei aqui pra